És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico, um panorama bíblico que nós temos toda semana. Bom, hoje nós vamos falar, aliás, antes de falarmos sobre o livro de hoje, eu quero te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos vídeo novo no canal. Então, toda quarta-feira, nós temos vídeo novo. Toda quarta-feira, nós temos um novo vídeo para que você possa se inteirar e se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Se inscreva nas nossas redes sociais, Comunidade do Amor SC, está aqui embaixo, né? Se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Para que você possa ficar por dentro das notícias, dos nossos cultos, do horário dos nossos cultos. Em falar em redes sociais, toda segunda-feira, tem uma devocional no Instagram com a pastora Bruna. Então, toda segunda-feira pela manhã, nós liberamos essa devocional. Então, toda segunda-feira pela manhã, nós temos uma devocional com a pastora Bruna, que é o resumo da nossa palavra de domingo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther. E nós vamos fechar os blocos de livros históricos. Nós falamos sobre Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, e hoje nós vamos falar sobre Esther. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther. Então a gente vai fechar hoje os livros históricos, tá? E aí, o próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos iniciar os livros poéticos. Eu vou tentar ver se com os livros poéticos eu consigo ir de 2 em 2, para ver se a gente dá uma caminhada, até porque as contagens dos livros não bate com as contagens da semana. Então, de qualquer maneira, em algum momento, eu vou ter que publicar, subir mais de um vídeo para vocês, tá bom? Então, fiquem só atentos a essa questão. Bom, vamos lá. Eu quero que você se atenha no livro de Esther, e eu quero já colocar aqui para você o livro de Esther. Bom, o significado de Esther é o segundo livro, né? Na verdade, nós temos 2 livros na Bíblia com o nome de mulher, que é Ruth e Esther. Sendo um dos 2 únicos livros da Bíblia que levam o nome de uma mulher, Esther tem origem hebraica que significa estrela. Não existe uma autoria declarada sobre o livro. Os personagens principais, né, é Esther, a protagonista do livro, a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e usa a sua posição para impedir um plano maligno de destruição dos judeus. Mardoqueu, líder judeu, primo e guardião de Esther, descobriu esse plano para assassinar o rei e com isso ganhou sua gratidão e respeito. Amã, oficial do rei Assuero, e é o principal antagonista da história. Ele arquiteta um plano de destruição dos judeus e é conhecido por sua inimizade em relação a Mardoqueu. E Assuero, rei Pérsia, que governava o império na época, foi persuadido por Esther a anular o decreto de Amã e permitir que os judeus se defendessem. O contexto do livro. Esther se passa durante o reinado do rei persa, Assuero, rei Xerxes I, que organiza um concurso de beleza para escolher uma nova rainha. E uma jovem judia chamada Esther é escolhida, enquanto isso Mardoqueu, primo de Esther, descobre um plano para assassinar o rei e o denuncia. O ponto principal é a coragem da mulher judia que intercede em favor do seu povo para evitar a sua destruição. Bom, então esse é um resumo, né? É um resumo do livro de Esther. O livro de Esther ele está dividido em 6 blocos. Tá? Então, ele está dividido em 6 blocos.
O bloco 1, ele engloba o capítulo 1 e o capítulo 2. E aí vai falar sobre a escolha de Esther como rainha. E o que aconteceu nessa questão? O rei Xerxes I, ou o rei Assuero, ele dá um banquete paralelo a isso. A rainha Vasti, a rainha da época, também dá um mesmo banquete para as mulheres. Então, em um determinado momento, o rei chama a rainha. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo a partir do versículo de número 19, do capítulo 1, que diz assim: Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído no rei na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê ao rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, dos mais ricos aos mais pobres. O que aconteceu aqui? O rei chama Vasti, só que Vasti não vai. Ela não vai. E aí você pode ver isso nos versículos acima. Ela não vai. O rei manda chamar, ela não vai. E com isso, o rei fica irado, o rei fica indignado com essa decisão da rainha Vasti não ir. E aí fica bravo com isso, e questiona. E aí existe um outro problema, que tudo que acontecia na família real se, poderia acontecer também nas famílias mais simples, nas famílias dos oficiais, nas outras famílias. Por quê? A realeza era o exemplo a ser seguido. E se a mulher, naquela situação, naquela época, não obedece o marido, as outras mulheres também iriam entender que elas não precisavam mais obedecer seus maridos. Então o rei, ele toma uma posição para que isso não aconteça, para que não haja uma revolta no seu reinado. E aí, diante disso, Vasti, então, ela perde esse cargo de rainha, porque o rei fica indignado, ele emite esse decreto, e aí, diante disso, ela é tirada como rainha, ela não é mais rainha, e aí ele precisa de uma outra rainha. E aí, o versículo de número 2, o capítulo de número 2, perdão, eu quero ler os versículos iniciais do 2, do 1 até o 4, que diz assim: Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, no que ela havia feito e do que ela tinha decretado e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que ele se procurasse pelas belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Então ele dá um concurso para se trazer as jovens mais belas do reino, para que a mais bela fosse decretada rainha. Bom, nós vimos no livro de Neemias, e eu falei isso também numa das minhas ministrações, nós temos um Deus muito intencional. Essa que é a verdade. O Deus que nós servimos é um rei que trabalha com intencionalidade. Ele não trabalha com acaso. Vasti ter sido tirada como rainha não foi o acaso. Não foi da cabeça dela que ela resolveu. Às vezes, Deus usa até o ímpio, Deus usa até aquele que não professa a fé em Jesus Cristo para beneficiar o povo de Deus. Nós vamos ver isso aqui. Por quê? Se Vasti tivesse ainda como rainha, vocês vão ver mais à frente que toda a situação que se levanta contra os judeus, ela não conseguiria ser evitada.
porque Vasti não iria se preocupar com isso. Mas Deus, ele é um Deus intencional. Ele já sabia dos planos lá na frente de Ramã e já sabia que isso tudo iria acontecer. Ele então precisa colocar Esther agora como rainha. E aí o que acontece? Vasti faz todo esse salseiro, o rei recebe um conselho para trazer as jovens mais belas do reino para ele tirar a nova rainha. E aí quem acaba assumindo como rainha no lugar de Vasti? Esther. Olha o que diz o versículo de número 15, ainda do capítulo 2. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela ordem, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos que havia. Ela foi levada ao rei Xerxes da residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou muito de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. Então, com essa situação, ela sendo uma jovem bela, uma jovem bonita, ela é colocada como rainha agora no lugar de Vasti. Então agora se tinha uma judia como rainha da Pérsia. Como rainha da Pérsia. E aí, no desenrolar da situação, Mardoqueu, então, descobre uma trama para matar o rei Assuero. Uma trama que Amã, na verdade, ele planejou isso, ele planeja isso. Olha o que diz, ainda estamos no capítulo 2. Olha o que diz lá no versículo de número 21. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigta e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação, descobriram-se que era verdadeiro e os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos da presença do rei. Então, ou seja, já começa aí, então, uma trama para se matar o rei Assuero. No capítulo de número 3, o bloco de número 2, ele compreende o capítulo de número 3. E aí, assim, a situação toda, ela começa a se desenrolar quando Amã ele foi honrado pelo rei. Olha o que diz o versículo de número 4 do capítulo 3. Dias após dias, eles falavam, mas eles não davam atenção, diziam que era judeu. Então, contaram tudo a Amã para ver o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então, ou seja, existia agora uma trama não só contra o rei, mas agora existia uma trama contra o povo judeu. Por quê? Mardoqueu ele não se curvava para Amã. E isso deixou Amã furioso, mas muito furioso, porque ele achava que o povo judeu iria crescer mais uma vez, assim como aconteceu com Faraó. O povo cresceu, dominou tudo, e aí começou a mandar exterminar o povo. Foi assim que Moisés chegou no palácio. E aí, então, existe esse plano para matar os judeus. Bom, e agora a gente vai partir para o terceiro bloco, que compreende os capítulos de número 4 e 5. E aí, Esther, então, ela faz um pedido
o pedido de na verdade, Mardoqueu, perdão, faz um pedido a Esther. Mardoqueu, então, ele, ele, ele vai até a Esther para que ela possa fazer um pedido ao rei para que proteja os judeus. Olha o que diz o capítulo de número 4, versículo 1 e 2. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Então, ou seja, Mardoqueu ficou triste, ficou chateado com toda a situação, ficou desolado com toda a situação. Então, ele vai fazer um pedido a Esther. Ele vai até a Esther e pede a ela. E a Esther manda esse pedido para o rei. Capítulo 5 diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-se o cedro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou-o no cedro. O rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Respondeu Esther: se for agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: traga Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, será concedido a você. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agradar atender e conceder meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã no banquete que lhe preparei. Então responderei à pergunta do rei. Então, ou seja, ela faz um pedido para que Amã pudesse ir, e Amã, então, se ira, fica furioso com Mardoqueu. Olha o que diz o versículo de número 9. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu estava junto à porta do palácio real, não se levantou e nem mostrou respeito em sua presença. Ou seja, isso deixava Amã indignado. Bom, e aí vamos passar para o quarto bloco, que engloba os versículos número 6 e 7, a derrota e a punição de Amã. Amã, então, arma uma trama para matar Mardoqueu enforcado. E aí você pode observar isso nos capítulos 6 e 7. Ele fica furioso, muito furioso. E aí o que acontece? O rei acaba, então, honrando Mardoqueu, e aí Amã é enforcado na forca que ele preparou para matar Mardoqueu. Olha que coisa doida. Né? Então, ou seja, se a rainha Esther não tivesse no lugar onde ela estava, não seria possível tanto evitar a morte de Mardoqueu quanto dos próprios judeus. E aí nós passemos agora para o bloco de número 5, o quinto bloco, que engloba os capítulos 8 e 9, que vai falar da vitória e a vingança dos judeus. Então, os capítulos 8 e 9 vai falar da vitória dos judeus, do decreto do rei em favor dos judeus, vai falar da vitória dos judeus, que os judeus teve, porque aí os judeus agora estão mais tranquilos, porque Amã já está morto, o rei dá um decreto, faz um decreto para o povo judeu, para que, olha o que diz a palavra, o capítulo 8, quero ler com você rapidamente. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. E o rei, então, tirou seu anel, seu, que havia tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então, agora, Mardoqueu está por cima da carne seca e acaba sendo administrador dos bens de Amã. E aí, finaliza o capítulo, o livro de Esther, no capítulo 10, no sexto bloco, e aí o prestígio que Mardoqueu tem no reino. Eu quero deixar aqui o nosso passo a passo, bloco a bloco, dessa passagem, desse livro, e aí você acompanha todos os 10 capítulos, os 6 blocos, tá? Para que você possa estudar, para que você também possa ter mais tempo de ler a palavra de Deus.
Amém? Eu quero agora orar com a sua vida, eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa pessoa que nos assiste, que nos acompanha, que o Senhor possa abençoá-la, que ela possa ter um restante de semana abençoado, Pai. Derrama da tua graça sobre ele, sobre ela. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Semana que vem nós estaremos aqui para que a gente possa iniciar a nossa série ainda de mensagem, de estudos, agora sobre os livros poéticos. Então, são 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Então, nós vamos agora entrar nos livros poéticos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço, até mais. Tchau, fique com Deus. Uma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.